Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos. Uma alegria enorme, como eu disse à tarde aqui, uma alegria enorme poder participar desse final de semana com essa igreja querida que eu queria conhecer há muitos anos, há muito tempo. Desde antes da pandemia tive um gostoso contato com o pastor Davi e Betina e foi um tempo muito especial juntos. Eu falei, um dia eu vou lá. E ele me convidou de fato recentemente para vir para cá, mas eu não pude vir porque minha esposa estava num processo difícil de uma anemia hemolítica autoimune. Incurável, sem cura, mas com um tratamento, e naquele momento ela estava num momento que carecia de um grande cuidado. Eu não pude vir, mas que bom que Deus permitiu essa oportunidade. Hoje à tarde eu tive um gostoso tempo com os irmãos, foi muito especial esse tempo, esse período da tarde aqui, sem dúvida alguma, muito especial para mim. Eu quero continuar. Eu vi ali a foto do Davi Merck. O Davi Merck é um amigo querido, o pastor Davi Merck. Ele é um homem que eu não sou digno de desatar as sandálias dele quando ele fala em família. E sem dúvida alguma a família dele é uma das referências de beleza, de família bonita no Brasil. E os seus filhos e netos, mas é um prazer compartilhar esse tempo com vocês, ainda que é difícil substituí-lo e é difícil estar no lugar dele, falando no lugar dele. Ele tem estudado o livro de Provérbios e eu quero contribuir com essa conferência hoje, pensando um pouquinho sobre essa questão que nos é posta no capítulo 9, em Provérbios 9. Eu queria que você abrisse lá em Provérbios 9, e eu quero caminhar com você um pouquinho dentro desse texto. É um texto extremamente atual, muito atual. Você tem, pelo menos no nosso tempo, duas sabedorias, não é? Você tem uma sabedoria do mundo e uma sabedoria divina. Se você olha para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós não vamos abrir lá, ele diz que tem a sabedoria divina que se discerne porque o Espírito nos dá a condição de fazê-lo. Mas as coisas do céu, a sabedoria do mundo não consegue apreender e não consegue nem sequer aceitar. E nós temos a sabedoria do mundo sendo ministrada de maneira intensa em nossos dias. Veja aonde nós estamos caminhando no mundo inteiro com certas agendas, e algumas agendas culturais, algumas agendas sociais, algumas agendas políticas caminham na direção de uma sabedoria, de expor, de exibir uma sabedoria mundana. Se você olhar o livro de Provérbios até o capítulo 9, você verá que o autor está estabelecendo a excelência e a superioridade da sabedoria em contraste com a insensatez e a perversidade. O capítulo 9 é esse fechamento do argumento do autor, e ele vai fechar esses primeiros 8 capítulos aqui no capítulo 9. E se você prestar ainda mais atenção ao livro, você verá que ao final Salomão descreve no capítulo 7 a perversidade e a insensatez como uma mulher inquieta, sedutora, lisonjeira. O livro de Provérbios usa a figura da mulher para a sabedoria no capítulo 31, usa a figura da mulher como essa mulher inquieta, sedutora e lisonjeira no capítulo 7 também. No capítulo 8 ele descreve a sabedoria que falamos como sendo excelente e superior a qualquer valor temporal, e ela é doadora da verdadeira felicidade a quem a possui. Aqui no capítulo 9 ele vai fechar, e eu quero fazer isso rapidamente para você. Eu quero fechar esse tempo para que você olhe o que o autor está querendo fazer com esse texto, e ambas
Ambas as sabedorias estão aqui servindo, ambas têm suas empregados, ambos têm seus servos e ambas estão oferecendo um caminho. Caminhos que são opostos entre si, não só na direção, como também no destino. São caminhos opostos na direção e caminhos opostos no destino. A sabedoria de Deus está disponível a todo aquele que reconhece a sua necessidade de conhecê-lo e devotar-se a Ele. Capítulo 9, versos de 1 em diante. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, que volte-se para aqui. E aos falsos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. E nós vamos ler até o verso 12, porque do 13 em diante é uma outra mulher. Se é sábio, para ti mesmo o és, se é escarnecedor, só tu o suportará. A sabedoria de Deus está disponível, e isso é algo que é um privilégio para nós que temos o nosso Deus nos dando graciosamente do Espírito da sabedoria dele. Está disponível e essa sabedoria está fazendo um convite generoso e gracioso. Generoso pela abundância do que oferece, gracioso por convidar os simples que carecem de entendimento. Ele é generoso pelo verso 2, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou sua mesa. Gracioso pelos convidados, já deu ordem às suas criadas, assim convida quem é simples para que volte-se para aqui, e também os faltos de senso. Como em todo capítulo, há esse contraste entre a sabedoria e a insensatez. Eu trabalho muito num ambiente de conflito de sabedorias. E quando nós estamos ministrando em determinados lugares sobre o aconselhamento bíblico, nós estamos falando de que existe uma sabedoria dada por Deus, que conduz o seu povo e que é poderosa e que é transformadora. E nós temos uma sabedoria mundana que quer manter o povo, alguns cegos dentro da igreja de Deus, e quer manter dentro da sua miséria, oferecendo um tratamento que são verdadeiras migalhas, quando o próprio Deus está oferecendo um banquete para os seus filhos. E via de regra, quando nós colocamos a sabedoria de Deus em contraste com essa sabedoria mundana, o que ocorre são reações muito fortes. E eu me lembro que eu estava num determinado lugar aqui no Brasil, falando num determinado ambiente de uma igreja muito boa, de amigos muito queridos, e num dado momento eu dei um exemplo de uma pessoa que estava presa a um hábito escravizador da imoralidade, enfim, do seu vício de olhar pornografia. E eu dei um exemplo e comecei a lidar com a maneira de tratar dele. Levanta uma pessoa lá de trás e sai, vai andando aqui e chega aqui e diz assim: a sua sabedoria é uma sabedoria desse tamanho assim. E o seu entendimento de aconselhamento não é nada, é isso aqui. E pegou e saiu e foi embora. O salão estava lotado. E eu olhei aquilo e falei: não vá, fique.
Espere ao final para você ver a diferença entre as duas sabedorias, para você ver a diferença entre aquilo que a Bíblia ensina e que a sabedoria secular ensina. Ele disse: eu não fico mais aqui, saiu e foi embora. A sabedoria secular, a sabedoria do mundo, ela é constrangedora, ela é massificadora, ela é bastante presente nas nossas casas. Mas a sabedoria divina, ela é ativa, ela é produtiva, ela é transformadora. E seguramente você tem aqui nesses 3 versículos iniciais, a perfeição da sabedoria, oferecendo com as suas 7 colunas. Ela tem uma casa, e ela está oferecendo fartura, e ela está fazendo um convite a todos aqueles que são simples, e a palavra simples usada nas Escrituras para... A palavra hebraica usada para simples nas Escrituras é uma palavra que eu já vou dizer para você, porque ela cabe em outros contextos aqui que eu estou pensando com você. Em todo o capítulo há esse contraste. Uma edificou uma casa. A insensatez e a imoralidade também têm uma casa. E você tem que escolher em qual casa você irá. E em qual delas você pretende ficar. Eu queria que você desse uma olhada para mim no capítulo 7, volte só um pouquinho, capítulo 7, e dê uma olhadinha a partir do verso 8. A insensatez tem uma casa, vamos ler a partir do verso 6, Porque da janela da minha casa, olha só o que a sabedoria está dizendo, eu estou dizendo para você algo que vai te guardar da mulher alheia que lisonjeia com palavras, é uma mulher estranha. Verso 6. Olha o que ela diz: da janela da minha casa, essa mulher, essa sabedoria mundana, essa insensatez tem uma casa. Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o seu caminho à tarde, no dia, no crepúsculo e na escuridão da noite. A sabedoria está dizendo: eu estou vendo essa pessoa andar ao lado dessa casa, dessa mulher estranha, e ela está passando para cá e para lá, e a insensatez tem esse lugar de moradia. Só que esse indivíduo que está envolvido com isso, ele não percebe o que vai acontecer com ele, porque o destino dessa casa está no verso 27. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Um livro que nós lançamos, muito bom, que hoje mudou o título, ele está sendo anunciado como Hábitos Escravizadores, um excelente título de um livro muito bom, escrito por um ex-professor meu, aquele que foi meu professor no mestrado. O título original do livro é muito gostoso para mim, mas parece que o público não gostou. Então, quando eu pus o título original, ali o povo olhou e falou: nossa, é muito pesado. E eu coloquei o título que o autor colocou: Hábitos Escravizadores, um banquete no túmulo. Excelente título. O indivíduo que está envolvido com pornografia, ele faz um banquete em cima de um túmulo. Provérbios 9, você vai ver. E Provérbios 7, como você está vendo. E você tem uma casa, essa mulher tem uma casa, e a casa dela tem um destino. E esse destino é um destino mortal. Mortal. A sabedoria, verso 1, tem uma mansão, um contraste com a casa, ela tem uma mansão. Tem 7 colunas, que me parece ser uma indicação clara da perfeição divina. O lugar é amplo, o lugar é luxuoso, é um ambiente preparado cuidadosamente para receber aqueles que aceitam o convite de participar da sua festa. E a sabedoria de Deus está oferecendo uma festa cheia de recursos abundantes, e Deus está sendo generoso, extremamente
gracioso. Ele está preparando animais e está separando esses animais e está dizendo: eu tenho uma abundância, uma fartura de coisa aqui para vocês. É uma ceia grande, sabedoria disponível a quem quiser. Alguém precisando de sabedoria, Tiago diz: peça a Deus, e Ele vai dar graciosamente. E eu tenho uma carência de sabedoria. Em muitos e muitos e muitos momentos eu me pergunto: o que fazer, Senhor? E eu me pego pensando sobre o que eu deveria fazer em determinados momentos, e a resposta sempre é a mesma que Tiago oferece. Se você tem carência de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar para você graciosamente aquilo que você precisa. Quantas vezes ali na mesa nós estamos orando ali em casa, e a minha pergunta é: Senhor, traz luz. E é isso que Ele está dizendo. Quando você aceita o convite da sabedoria, Ele te joga dentro de uma mansão de 7 colunas, e Ele vai te colocar lá dentro, um lugar cheio, uma mesa farta, cheia da generosidade do nosso Deus. O texto diz que a sabedoria está gritando nas alturas. E Ele está dizendo claramente, dando ordem às suas criadas: vá fazer o convite a quem quiser. Sabedoria de Deus é assim. Sabedoria do mundo não aceita as coisas de Deus porque não pode suportar. É isso que Paulo diz aos Coríntios. Ela é tão estranha para esse mundo que ela não pode suportar. Eu contei em mais detalhes o que eu vou dizer, sem detalhes aqui, eu contei lá em Palavra da Vida. Um moço da minha igreja tem uma função de diretor, diretor de marketing de uma multinacional, e ele foi chamado a fazer uma campanha quanto à inclusão, e aí então surgiram uma série de versões, não é? E ele fez algumas propostas de inclusão, incluindo pessoas que tinham problemas de mobilidade, visão, e, enfim, para encurtar uma longa história, eles não aceitaram nenhuma das propostas dele lá. Mas alguns crentes que trabalhavam com ele disseram para ele assim, isso eu não disse lá no PV: veja bem o que você vai fazer, não perca a oportunidade de decolar a sua carreira. Não estou falando de estranhos, estou falando de crentes. E então ele disse: eu não entendi, o que você está dizendo? Você quer que eu faça o quê? Não, pense bem que talvez uma proposta como eles estão colocando de inclusão, pense bem se é para dizer não. E ele disse: espera aí, eu não estou entendendo, me explique melhor, eu queria que você me desse uma base bíblica, teológica para eu dizer sim. E os irmãos ficaram muito embaraçados lá na empresa dele, aqueles que estavam do lado dele. E ele disse: incrível saber de que, embora eles estavam me empurrando na direção de fazer uma promoção de uma agenda bem contemporânea, eu ouvi, não de outros de fora do corpo de Cristo, mas de alguns dentro do corpo de Cristo, que na verdade não seria tão ruim assim, de alguma forma, se eu pintasse alguma coisa para preservar o meu emprego, para que eu decolasse na carreira. Ele disse: E aí as duas sabedorias aparecem. Ele disse: eu não. E depois de um longo acordo, que não vem ao caso aqui, ele saiu da empresa. E aonde ele está hoje? Hoje ele não é mais diretor. Porque ele disse: eu não posso concordar com a sabedoria deste mundo. Eu não posso. Eu não posso concordar com a dinâmica empresarial contemporânea, atual, cheia de sabedoria, maculada pelo pecado. Eu não posso fazer. Esse é um contraste, a sabedoria está gritando. E ele disse: sabe o que foi mais triste na minha demissão? Não foi ser demitido, porque eu tenho os meus caminhos. Foi perceber que irmãos em Cristo estavam apoiando essa decisão na empresa deles. Quando eu era bancário,
e o banco que eu trabalhei era um banco inglês. Tinha uma agência aqui em Belém, fechou já. Eu fui muitas vezes chamado a mentir pela posição que eu tinha no banco, embora novo. E eu disse, quando minha filha nasceu e ela tinha 2 meses, meu patrão na época, meu chefe, hoje não é mais chefe, é colaborador, né? Nós somos um grupo de colaboradores, não é mais empregado e patrão. Então, ele disse para mim, naquele momento, ele falou assim: eu queria que você mentisse quanto a tal coisa. Eu disse: eu não posso mentir para você, porque se eu mentir para você, posteriormente, todas as vezes que você falar comigo, poderá ser que você pense que eu estou mentindo. Primeiro. Mas segundo, e mais importante que isso, eu não quero mentir porque eu não quero desagradar o meu Deus. E mentira nas Escrituras é violação do padrão de Deus. Ele é meu amigo até hoje, esse que era meu chefe. Mas naquele momento ele disse: eu não sei se eu posso manter você aqui então. Ora, se você não pode me manter, me mande embora. Eu tenho um Deus que vai cuidar de mim. Enfim, naquele momento da minha vida, com minha filha que hoje tem 42 anos, fazendo 42 anos, naquele momento da nossa vida, sabe quanto era a inflação no mês? Muitos de vocês aqui que têm cabelo branco, alguns que não têm cabelo, sabem, não é? Você tinha uma inflação de mais de 40% ao mês, que estava chegando a 55%, alguma coisa parecida, chegou até um pouco mais. A gente recebia o salário, ia no mercado, comprava tudo, porque no dia seguinte as maquininhas remarcavam. Muitos de vocês não sabem nem o que é isso. Mas naquele momento, se eu perdesse o emprego, eu não tinha reserva. Eu tenho que decidir qual das sabedorias eu quero ouvir, que está gritando no meu ouvido. E eu preciso decidir qual delas eu quero ouvir. E diz o texto que ela está fazendo um convite: volte-se para aqui. E eu estou pensando, nós estamos ouvindo essa sabedoria? Ou será que esse mundo, com a sua muita propaganda e o seu muito encher na mídia de valores corrompidos, tem feito com que a gente fique preso a essa sabedoria mundana? Um exemplo disso contemporâneo. É uma tristeza saber que alguns foram ver um filme cor-de-rosa, não é? Um filme que desvaloriza o homem, um filme que desvaloriza o marido, um filme que valoriza de maneira equivocada a sensualidade, a falsa beleza, o engano. Então você tem jovens amparados por seus pais, dizendo: por que não? Por que não? Sem perceber de que no momento que ele entra naquele lugar, ele vai receber, além de tudo que já recebe, um monte de uma mensagem que talvez não esteja nem dita com palavras, mas está estampada de roupa, de modelo, de forma, de beleza, enfim. Eu estava em Recife, falando com uma família muito querida, mas muito querida, que nós aprendemos a amar, Ivanice e eu. E o pastor disse: eu fiz uma recomendação para a minha igreja, dizendo: pais, instruam seus filhos sobre o que eles verão e ouvirão lá. Grande parte dos pais estava dizendo: vamos, eu comprei até um vestidinho cor-de-rosa, eu quero entrar lá com meu chapeuzinho. E ele disse: mas você sabe qual foi a minha boa surpresa? Eu estava sentado na mesa. Eu estava sentado na mesa de um lugar bacana chamado Camarada Camarão. Eu acho que era isso aí, né, meu bem? Eu acho que era alguma coisa assim. É isso aí, não é? Lugar bom, hein? E aí estava a família dele lá, ele, a esposa e 5 filhos. E sentou uma menina de 13 anos do meu lado, uma das filhas. E disse: pastor, quando minhas amigas me convidaram, ela toda bonitinha, com o seu vestidinho, ela disse: por que eu deveria ir no cinema, meninas? Por que eu deveria ir no cinema, acompanhando vocês? Me deem uma razão
para eu ir no cinema assistir Barbie. Uma única. Não? Uma menina de 13 anos. Bacana. Alguns pais estão dizendo, por que não? Uma menina de 13 anos está dizendo, por que sim? Por que sim? Por que eu vou aceitar algo que vai me induzir a pensar numa beleza que não devia? Quem tem ouvidos, ouça. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria está oferecendo um banquete, e alguns de nós está torcendo para comer migalhas da sabedoria secular, para ficar atual, para serem aceitos, não é? Eles são simples, mas não querem aprender. Mas o verso 5 e o verso 6 é um convite para simples que querem aprender. Simples, no livro de Provérbios, é um indivíduo que é o petit. O simples de Provérbios não é um indivíduo que tem uma simplicidade na vida ou da vida. O simples proverbiano, o petit, é um bobão, num bom português. O hebraico traduz para petit simples, mas ele é um indivíduo sem critério, não tem julgamento, é um bobão. Ele pensa que ele está fazendo a coisa certa, é um bobão. E esse é o indivíduo, e ele está dizendo, para você que é um bobão, vinde, eu tenho sabedoria para te dar, eu tenho uma casa, uma mansão, com as suas 7 colunas lavradas ali, eu tenho animais, eu tenho criadas, eu tenho tudo para você desfrutar. Não precisa das migalhas desse mundo, você não precisa disso, você não precisa desse reconhecimento temporal, de outros dizendo, você é contemporâneo, você está jóia, você está jóia. A sabedoria, verso 5 e verso 6, a sabedoria de Deus e a sabedoria mundana, elas se repelem, está vendo? Deixai os insensatos, é uma coisa, e vivei é outra. Os insensatos andam por um caminho, e aqueles que não são, andam por outro caminho de entendimento. Os dois estão fazendo um convite, e a vida está com a sabedoria que está sendo oferecida graciosamente para aquele que almeja andar com entendimento. Olha só Isaías 55, eu vou ler para você, verso 1 e verso 2. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me, atente-me, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. A sabedoria está fazendo um convite para você se deleitar com a riqueza da palavra de Deus e da sabedoria dada pelo Espírito dele. Aceitar ou rejeitar é uma questão de escolha. Que escolha? Daquilo que está no teu coração. E se no teu coração tiver assentado uma certa sabedoria que caminha nesse mundo e que ele vai mencionar já, então talvez a minha escolha eu não quero necessariamente ser tão assim ou assado, eu quero de alguma maneira ganhar o indivíduo que está do meu lado, e eu posso ir para poder conversar com ele, dialogar. Então eu quero assistir algumas coisas, frequentar alguns lugares e ir a alguns ambientes. E eu era muito convidado, porque eu tinha uma função no banco que precisava disso, a ir para happy hours. Happy hours. Conhece o happy hour? Aquele lugarzinho que você vai tomar lá alguma coisa. Eu dizia, meu bem, eu não gosto disso aí. Eu preciso ir porque eu tenho que trabalhar, mas eu não gosto. Eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma taça de suco de tomate, que era o que servia. Eu vou ficar com ela do começo ao fim do encontro, mas na metade dele, lá depois de 1 hora, mais ou menos 40 minutos, eu saio e venho embora.
Muitos dos meus amigos crentes diziam: por que você não aproveita? O banco está pagando tudo. Porque eu não preciso e nem quero. É um ambiente de leveza que eu não quero participar. E é um ambiente de uma certa permissividade que eu não quero sequer alimentar a minha mente com isso de maneira nenhuma. Então eu não quero estar lá. E muitas vezes eu rejeitava, algumas vezes, ir para esse lugar. Eu preciso decidir qual das sabedorias eu vou fazer uso dela. Aqui, o sábio, a sabedoria de Deus está fazendo um convite. Deixa o caminho dos insensatos e viva. Como é que o sábio responde? Eu vou dizer para você as respostas diferentes aqui que aparecem nas Escrituras. Quando você pede para o zombador falar alguma coisa, clamar ao zombador, ao escarnecedor, para que ele se volte para a sabedoria de Deus, é ser insultado. Verso 7 e verso 8. É ser insultado. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Esse indivíduo não aceita. E qualquer padrão ou valor da sabedoria divina ele rejeita. E sempre que você apresenta um padrão superior, ele vai apresentar suas migalhas, ele vai trazer sobre você muito problema. Ele responde de maneira muito própria. Esse indivíduo ele tem uma forma própria de responder. Quanto ao soberbo, presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Provérbios 21, 24. É assim que ele age. Ele é conflituoso, ele vai para cima de você e ele vai trazer problema para você. Ele tem explosões de ira e ele sabe onde apertar os botões. E ele tem os seus momentos de grande ira, ele rejeita a repreensão. É isso que diz o verso 8: não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Ele não quer saber de disciplina, de sabedoria, de bom senso, de critério. Ele é um escarnecedor. Esse é o escarnecedor. É esse indivíduo que está fazendo isso aqui. E por rejeitar a repreensão, ele vai escolher um núcleo de amigos não sábios para conviver de forma mais íntima. E quando você tem alguns conhecidos, dá para você saber que tipo de escolha aquele indivíduo está fazendo, se é sábia do ponto de vista de Deus ou não. Provérbios 15, 12 diz assim: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Se algum irmão estiver andando num caminho perigoso, e um irmão sábio for até ele e for confrontá-lo em amor, para preservá-lo, e ele reagir com ira e bater em você, e disser para você: não se mete comigo, você não tem nada com isso, você já sabe com quem você está falando. Está falando com o escarnecedor, é ele mesmo. Deixa a minha vida, você não tem nada com isso, cuida da tua vida e se vira você em aonde você quiser, mas não se mete comigo. Você está falando com o escarnecedor, você vai trazer afronta sobre você. Se eu fizer isso com um sábio, você vai ver o que ele vai fazer com você já já. E por rejeitar essa repreensão, ele vai escolher um núcleo de amigos não sábios para conviver, porque ele não tolera viver com pessoas sábias. Pessoas sábias incomodam esse indivíduo. Ele não quer a companhia, ele se distancia deles, porque não consegue tolerar ser repreendido pela sabedoria de Deus. Vive num mundo de engano. Ele vive num mundo que é um mundo dele, imaginário. Ele não precisa da ajuda dos sábios. Ele pode dar conta das suas demandas sozinhos. É um zombador. Ele é essa pessoa. Ele insulta aquele que convida a aceitar a sabedoria de Deus. Sabe o que diz o verso 8? Ele vai aborrecer você. Ele vai aborrecer você. Ele vai argumentar, vai reprovar, vai discutir, nunca vai reconhecer a necessidade da sabedoria
e a palavra aborrecer aqui é que ele vai expressar com vigor toda a sua indignação, o seu mundo interno. A ideia do texto é que você vai desperdiçar o seu tempo. Como é que o sábio responde ao convite da sabedoria? Verso 8, a segunda parte, repreende o sábio e ele te amará. Impressionante como muitas vezes quando nós estamos participando de algumas coisas e somos repreendidos, a maneira como você responde à repreensão dirá que tipo de sabedoria tem no teu coração. E então, esse sábio, ele vai ouvir você chamar e puxar a orelha dele e ele vai dizer: meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tinha percebido o quanto eu estava distante desse padrão. Repreende o sábio e ele te amará. E sabe o que ele vai ficar? Verso 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele vai crescer em prudência. Algumas vezes eu fui repreendido dessa forma e muitas vezes eu fiz o outro lado da história. E em todo tempo, sempre que eu sou repreendido por alguma coisa que de fato faz sentido ser repreendido, a minha pergunta é: isso está de acordo com as Escrituras? Está. Muito obrigado. Muito obrigado porque você está me ajudando a pensar biblicamente. Se você não tivesse feito isso, ninguém me diria. Mas por que nós não repreendemos os sábios com medo de perder a amizade, com medo de ser mal visto, com medo das pessoas não gostarem da gente? Mas eu preciso que uma pessoa goste de mim, única, o nosso Senhor. E eu quero agradá-lo. E eu quero fazer com que minha vida o agrade e eu não quero necessariamente agradar outros. Isso porque ele está aprendendo, ele aprecia ser convidado a pensar e a agir como sábio. Ele é uma pessoa que gosta e aprecia a admoestação e ele tem prazer nesse processo inteiro. Diferentemente do zombador, do insensato, o sábio, ele é absolutamente ensinável. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Provérbios 12:15. O sábio dá ouvidos ao conselho. E ele olha para aquilo e ele fala: opa, isso faz todo o sentido e eu quero dar ouvidos a isso. Eu estou encurtando um pouco aqui por causa do nosso tempo. O convite da sabedoria é aceito por aqueles que estão inclinados a desfrutar da sabedoria de Deus. E ela está disponível e será bem recebida por todos aqueles, verso 10, que temem ao Senhor e que disseram: eu quero conhecer o santo. E o conhecimento do santo só aparece nesse versículo em toda a Bíblia. É o conhecimento de Deus, do Deus santo, que habilita uma pessoa a desfrutar da sabedoria e se livrar da estultícia. É a verdade libertadora de João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. A escolha por um dos convites vai produzir os seus próprios frutos. Verso 11. Por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, só tu o suportarás. Aceitar o convite da sabedoria significa crescer intimamente em prudência e entendimento. Aceitar o convite da insensatez fará o mesmo no sentido contrário, na direção oposta. É isso que o texto diz. Sabedoria traz sua recompensa e o zombador terá que lidar com o seu sofrimento. Aquele que quer aprender, a sabedoria está dizendo: venha, venha, eu quero ensinar você a um banquete, a uma mansão esperando os seus convidados. E eles estão sendo convidados a fazer parte dessa festa. A sabedoria de Deus está disponível a todo aquele que reconhece sua necessidade de conhecê-lo e devotar-se a Ele. Há dois caminhos. Eu quero terminar aqui, dois convites neste capítulo.
E o outro convite está sendo feito pela insensatez. Quem é a insensatez? É a outra mulher, ela é atrevida, ela é ignorante, que não tem uma mansão, mas uma casa onde habitam os tolos. E é nessa casa que está essa mulher que está fazendo esse convite que você vai ouvir aqui a partir do verso 13. A loucura é mulher apaixonada e ignorante que não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho, quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno, um banquete no túmulo. A insensatez rejeita o temor do Senhor, apresenta caminhos de prazer, de deleite, mas oculta o inevitável a que esses caminhos conduzem. Oculta o inevitável destino a que esses caminhos conduzem, mas oferece para você desfrute, aproveite, a vida é curta. Passa rápido, aproveite, não perca a oportunidade. Essa mulher, a insensatez, a tolice, a estultícia, a loucura, está oferecendo uma festa, é a rival. Ela está sentada na porta da sua casa para dizer aos que passam a mesma coisa, ela está oferecendo uma migalha. Ela é qualificada com 3 adjetivos: exibição, sedução e ignorante. Nada bom, né? Nada bom. É o quesil, não é o petit, é o indivíduo que tem uma maldade dentro dele aqui bastante definida. Ela é turbulenta, controlada pela paixão. Essa mulher, que está citada no verso 11 do capítulo 7, é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Essa é a sabedoria que propõe prazer, desfrute, prazer para os olhos, prazer para os ouvidos, prazer para o corpo. Desfrute. A sabedoria do mundo propõe formas, propõe maneiras, propõe padrões. Ela é turbulenta, ela é ignorante, no pior sentido da palavra, não tem moderação, não tem comedimento, não tem sobriedade, não tem freio. Que mulher, não? Ela não tem fibra moral. É a sabedoria desse mundo. E é essa sabedoria que está gritando nas esquinas. Assenta-te à porta da casa, e ela toma uma cadeira para dizer aos que passam e que estão seguindo o seu caminho. Ela está fazendo um convite. Ela não quer conhecer nada nem aprender ninguém. Ela se farta dos seus próprios caminhos. E ele está dizendo, da mesma maneira que a sabedoria, quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de senso diz, olha o que ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Você sabia que essa é a natureza do oculto? Quando o indivíduo tem um caso, e ele fica oculto, como é doce, é prazeroso o ocultamento. E ele faz a coisa e ele está oculto, e ele roubou um beijo aqui, um abraço que não devia ter dado, uma saída, uma conversa num almoço imprópria. Como é doce as águas comidas aí, roubadas são doces. Pão comido ao culto é muito agradável, o caso é excelente. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus está dizendo: vinde e comei do meu pão, vivei. A sabedoria do mundo está dizendo: vocês estão vindo aqui, desfrutem, desfrutem. Enquanto a sabedoria de Deus dá vida, a sabedoria desse mundo dá prazer. São doces, e é pão comido ao culto, é agradável. Só que ela não diz o restante. E o restante é: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos,
Quando o indivíduo fica demasiadamente envolvido com a sabedoria desse mundo, perde a noção de vida e morte, de certo e errado, de bom e não, de prudente e imprudente, de caminho certo e de caminho sedutor. E o convite é extremamente sedutor. Enquanto o convite da sabedoria divina, ela está dizendo: venha e beba dessas águas, cheia de critérios, cheia de padrões divinos, enfim. Nessa casa, o convite expresso é ao prazer, e é isso que ela está falando. Mas olha só o que diz o capítulo 5, verso 15, quando está pensando na sabedoria que você deveria preservar. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa, sacente os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cegos pela estranha e abraçarias o peito de outra? Essa é a sabedoria que produz prazer. A sabedoria de Deus produz vida. Há uma grande excitação no que é oculto, no que é escondido, e a insensatez não inclui esse destino lamentável. É uma festa de mortos. É uma festa de mortos. Os convidados comem e morrem. É uma festa de enganos. Eles fizeram um banquete em cima de uma cova. É um banquete, verso 18, é um banquete nas profundezas do inferno, em cima dos túmulos. A insensatez rejeita o Senhor e apresenta caminhos de prazer e deleite, mas oculta o destino. Aí nós temos dois caminhos. Sabedoria e insensatez têm caminhos, têm direções e resultados opostos. E ambas clamam por serem atendidas. A sabedoria e a insensatez têm caminhos, direções e resultados opostos. E ambas clamam serem atendidas. A pergunta para eu terminar aqui hoje é: qual a nossa escolha? Qual a sua escolha? Qual a minha escolha? Que escolha você vai fazer quando você estiver diante desse mundo? Daqui a pouco sairemos daqui, e quando nós estivermos diante desse mundo, debaixo da pressão desse mundo, da influência desse mundo, a pergunta é: qual das sabedorias eu quero adotar? Uma que me dá vida ou uma que me dá prazer? Uma que me leva direto ao céu e uma me leva direto ao inferno? Qual delas eu quero? Eu queria que você curvasse sua cabeça. Pai querido, nós somos gratos por Tua graça, que mesmo sendo quem somos, o Senhor insiste em nos convidar a desfrutar da Tua sabedoria, abundante, generosa, que conduz à vida. Ó Deus, que nessa noite saiamos daqui com uma disposição intensa de deixar os insensatos e viver, de olhar para esses dois convidados e fazermos a escolha pela sabedoria do Senhor, temendo o Senhor, amando o Senhor, submetendo-se à Tua palavra, rejeitando, ó Deus, a sabedoria dessa outra mulher insensata, inquieta, tola, imprudente, que produz ou que promete prazer que resulta em morte. Ó Deus, permita que saiamos daqui com a disposição de fazer a escolha que traz honra e glória ao Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo.
Guarda essa igreja, abençoa os seus pastores, derrama do seu favor sobre a liderança, derrama do seu favor sobre o teu povo que aqui se reúne. Para a tua honra e glória eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.